Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje eu explicarei os exercícios que vocês farão nesta aula, que estão aqui na página 29 e 30 da apostila. Então, vamos começar com as explicações do exercício número 7. Paula, Lucas, Pedro e Fabiola mediram suas alturas no início do ano. Siga as dicas para descobrir qual é a altura de cada uma das crianças. Então, aqui está dizendo que Paula é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todos. E Fabiola é mais alta do que Pedro. Então, vamos pensar, pessoal. A Fabiola é uma menina, certo? E a Paula é a menina mais alta, mas ela não é a mais alta de todos. Então, veja só, nós temos 4 espaços para preencher aqui na letra B. E já sabemos o nome, de duas meninas, Paula e Fabiola, e nós sabemos que a Paula é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todas. E a Fabiola é mais alta que o Pedro, mas ela é menor que a Paula, certo? Então, com essas informações, a gente consegue descobrir que vai ficar mais ou menos assim, menino, menina, menina e menino. Então, com base nesses dados, vocês vão preencher os nomes em ordem crescente das alturas, tá bom? E para converter a altura em centímetros, basta a gente retirar a vírgula. Por quê? O 1 aqui, significa parte inteira do metro. Então, todos eles têm 1 metro de altura. E o que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então, como todos os valores têm 2 casas decimais, então todos esses números estão na casa dos centésimos. E cada centímetro é 1 centésimo do metro. Portanto, 23 aqui na casa decimal, 23 centésimos, correspondem a 23 centímetros. Logo, aqui vocês escreverão 123 centímetros, porque esse 1 metro precisa ser convertido para 100 centímetros, mais os 23 centímetros da parte decimal, ok? Então, 123 centímetros. E nessa mesma lógica, vocês farão o restante da tabela. Letra C. Calcule mentalmente quantos centímetros Fabiola é mais alta do que Pedro e escreva esse valor na linha a seguir. É só lembrar que aqui é a variação de centímetros, na parte decimal a variação de centímetros. Só contar mentalmente quantos centímetros a Fabiola é mais alta que o Pedro. Letra D. Se durante o ano Fabiola crescesse 6 centímetros e Pedro crescer 6 centímetros, qual será a diferença entre a altura deles no final do ano? Vocês podem responder aqui na frente mesmo, tá, pessoal? Aqui tá para conversar, mas eu quero que vocês respondam, ok? Lembrando que os dois irão crescer 6 centímetros. Isso alteraria nessa diferença? Letra E. Se Paula crescer 6 centímetros neste ano e Lucas crescer 3 centímetros, qual será a diferença de altura entre eles no final do ano? É só adicionar esses centímetros na altura de cada um. Lembrando que 6 centímetros e 3 centímetros serão acrescidos, veja só, na última casa, na casa dos centésimos, porque cada centímetro é 1 centésimo do metro. Então, esses 6 centímetros e esses 3 centímetros precisam ser somados na casa dos centésimos, tá bom?
Letra F. A diferença entre a altura de Lucas e a de Fabíola é igual a 10 centímetros, já está afirmando. Calcule essa diferença em metros, fazendo a subtração no quadro de ordens. É só preencher o que está faltando para essa subtração ficar completa. E aqui a resposta precisa estar em número decimal, porque vai abaixar a vírgula aqui. Então, o resultado que der, vocês irão copiar para cá. Porque quando a gente quer transformar de centímetros para metro, basta a gente isolar as duas últimas casas decimais, tá bom? Vai ter uma parte inteira e vai ter uma parte decimal, mas nem sempre a gente vai ter valor nessa parte inteira, como vai ser o caso aqui. Nós teremos 0 na parte inteira, porque nessa subtração vocês vão observar isso. Então, a resposta será 0, alguma coisa, tá bom? Podemos escrever essa diferença também como 1/10 do metro, ou 0,1. Por quê? Lembra que aquele 0 à esquerda, na parte inteira, e aquele 0 à direita, na parte decimal, não alteram o valor do número. Então, aqui vocês terão um resultado que a parte decimal vai terminar com 0 e vai significar a mesma coisa que 1/10 do metro, tá bom? Letra G. Na tabela do item B, as alturas estão em ordem crescente. Se houvesse uma linha para a sua altura, uma linha lá na tabela, em que posição você estaria? Marque um X e complete a frase, se for o caso. Deixa eu dar um exemplo. A minha altura é 1,65. Então, 1,65. Eu estaria na última linha aqui. Daí, eu iria marcar, vamos supor que o último seja o Lucas. Que o mais alto ali é o Lucas. Eu ia colocar um X aqui e eu ia dizer que eu estou depois do Lucas, certo? Assim vocês farão de acordo com a altura de vocês. Letra H. Use o espaço abaixo para desenhar você e as 4 crianças da tabela na ordem crescente das alturas, tá bom? Façam o desenho coerente, do menor para o maior. Vai crescendo direitinho os bonequinhos, ok? E o exercício número 8, que é o último desta aula. Vou fazer o começo com vocês aqui oralmente para ser a explicação. E o restante vocês irão dar continuidade, tá bom? Complete o quadro de modo a obter números iguais em cada linha. Aqui, nós já temos a primeira linha respondida. 100 centésimos. Olha só, falei agora há pouco. 1 centímetro é 1 centésimo de 1 metro. Então, quando a gente reúne 100 centímetros, nós formamos 1 metro, certo? Então, ó, a união entre 100 centésimos vai formar o 1 inteiro. Por isso que aqui a gente colocou 1,00. Esses 2 zeros, como vocês já conseguiram entender, não possuem valor. Mas como estamos falando na casa dos centésimos, a gente completa até no C minúsculo de centésimo, certo? Lembrando que o 1 vai ficar aqui nas unidades, porque
é a parte inteira, então 1,00 para inteirar essa ideia do centésimo. E como se pode ler? 1, simplesmente 1 ou então 1 inteiro. Na linha de baixo, 150 centésimos. Então, é como se eu tivesse 150 centímetros e teria que converter isso para metro, digamos assim. Então, ó, o que passou de 100 já vira parte inteira. Então, aqui na casa das unidades, que é o U maiúsculo, vai colocar 1, vírgula. E esses 50 aqui, ó, dos 150, nós iremos completar o 5 nos décimos e o 0 nos centésimos. E como nós podemos ler, vamos pensar da seguinte maneira. 150 centímetros é a mesma coisa que 1,5 metro, não é verdade? Então, como a gente pode ler? 1,5, certo? Agora, aqui na terceira linha, nós temos, ao contrário, nós já temos preenchida a parte central da atividade e temos que completar o início e o final. Então, vamos observar. Está como 1,000. Muito parecido com a parte de cima. A única diferença é que aqui a gente tem 0 até no milésimo e aqui está com o nome milésimos. Só que a gente consegue notar que como esses zeros aqui não fazem diferença no número, aqui na primeira linha e na terceira linha nós temos exatamente 1 inteiro. Então, como se pode ler? 1. E como a gente vai completar aqui? Só colocar 1000 milésimos, porque 1000 milésimos formam 1 inteiro, ok? Agora aqui nós temos, ó, 15 centésimos. 15 centésimos. Nós temos, então, que preencher esse número de modo que o 15 esteja na casa do décimo e do milésimo. Veja só, o número 15 é formado por 1 e 5. Então, o 1 vai vir aqui na casa dos décimos. E o 5 vai vir na casa dos centésimos, ok? Só que estamos falando de valores decimais, mas nós não temos parte inteira. Então, aqui no U, nós iremos fazer igual tá aqui embaixo, ó, 0, vírgula. Então, vai ficar 0,15. Mas aqui quer que transforma para milésimo. Então, eu tenho que ter alguém na casa do milésimo aqui. Quem que eu posso acrescentar que não vai fazer diferença no número? O 0. Ele não tem valor, mas a gente pode acrescentar e retirar quando a gente achar necessário. E nesse caso, é necessário colocar esse 0. Então, vai ficar 0,150. E aqui a gente vai responder como 150 milésimos, tá bom? Eu acredito que assim já deu para vocês entenderem. Mas se ficar alguma dúvida, eu estou à disposição no horário de atendimento, que é até o meio-dia, tá bom? Beijão, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.